Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Eu sou o Luiz César Lázari e estamos começando o Pauta em Debate. No Pauta em Debate desta noite, vamos falar de política e, para começar a política, vamos falar da delação do fim do mundo. Olha só a matéria da Agência Estado, publicada pela Folha de Londrina. A manchete, ela é bombástica. Todos os políticos trabalham com Caixa 2, diz Marcelo Odebrecht. Em depoimento à Força Tarefa da Lava Jato, o empreiteiro inclui todos os partidos na trama e afirmou que esse crime eleitoral todo mundo praticou. Pois é, meu amigo, é claro que ele está aqui fazendo uma generalização total. Mas para comentar um pouquinho sobre essa questão do momento político que vive o país, está aqui conosco o advogado, professor de Ética e Filosofia da Universidade Estadual de Londrina e também escritor de livros jurídicos da editora Saraiva e também palestrante, Clodomiro Banvarte Júnior. Prazer em tê-lo aqui novamente. Boa noite. Luiz, boa noite a todos. É uma satisfação voltar aqui ao programa. Olha, um prazer, realmente uma grande honra. E você volta no momento que o país está assim... despedaçando. A delação do fim do mundo parece-me que realmente coloca o país à beira do abismo, ou já está dentro? Olha, Luiz, eu acho que nós chegamos a um patamar que apenas revela as entranhas do funcionamento do sistema político brasileiro. Nós já vimos comentado aqui em outras ocasiões, em 2014, 2015, que eu até defendi essa tese. A questão da política no país hoje, ela não é uma questão vinculada a um único partido, como foi se criando, né, essa caricatura nos últimos tempos. Eu acho que essa delação, ela revela o quê? Ela revela que, de fato, a crise que perpassa o sistema político é transpartidária. Quer dizer, eu concordo, esse todos no sentido aí amplo, no sentido lato, é uma demonstração do know-how como funciona o sistema político brasileiro. E nós chegamos agora a uma situação que é basicamente o seguinte: nós devemos avaliar a qualidade da democracia que nós queremos para o país. E nós começamos a perceber que nos últimos 30 anos, o sistema político, na verdade, ele não contribuiu para a qualificação da democracia. Hoje nós colocamos a democracia em risco em razão do quê? De um sistema político falho que funcionava, né, totalmente desvinculado da própria sociedade. Ou seja, a legitimidade aferida nas urnas não perpassa propriamente a questão do voto em si do cidadão, mas desse derrame de dinheiro que é feito via Caixa 2 e tantas outras formas que agora está aí manifesto pela Operação Lava Jato. Aliás, nós temos a impressão, Clodomiro, que quando a gente fala do sistema político, sistema eleitoral, ele tem uma série de falhas, mas que a impressão que dá é que é uma grande festa, vai haver uma grande festa em todos os níveis, seja municipal, estadual ou federal, particularmente na capital da República, nível federal, acredito que isso é extremamente potencializado, vai haver uma grande festa com derrame de dinheiro. E o convite custa uma eleição. Às vezes a impressão que dá é que alguns vão conseguir entrar nessa festa, e quem consegue entrar, não vamos generalizar, evidentemente, mas uma parte substancial, pelo que está sendo colocado até agora, acaba querendo participar de um butim. A população fica estarrecida com essa constatação. Claro, a gente fica completamente chocado, né? Porque há uma crença, uma convicção da nossa parte que as regras são feitas para funcionamento. Né? É mais ou menos aquilo, Luiz. Para que você possa contar uma mentira, a gente tem que levar em consideração que a verdade existe. Quer dizer, para que eu possa contar uma mentira a você, há de prevalecer a verdade. Quer dizer, não se conta mentira se não parte do pressuposto que o que eu estou falando é verdadeiro. Agora, quando você chega num patamar que todos mentem, a própria mentira se descaracteriza. É um pouco isso que está no sistema político hoje brasileiro. Quer dizer, você tem regras, mas esses caras conseguiram o quê? Deturpar as regras de tal forma
que já não havia mais o que? A possibilidade mínima entre eles, né, de um acerto. Ou seja, esse grande sistema político que foi totalmente esfacelado, não tinha mais para a sociedade uma perspectiva ideológica, por exemplo, ele estava ali apenas o quê? Funcionando numa rúbrica de conquista de poder, né? E conquista de poder generalizado, não é só uma questão deste ou daquele partido. Todos os partidos envolvidos, de certa forma, né, dentro dessa regra que não é insustentável, né? Então, de fato, acho que nós chegamos num momento que nós temos que reavaliar o que nós faremos daqui para frente. Eu acho que o ponto mais incisivo, Luiz, é que nós, de fato, vivenciamos nos últimos anos uma tentativa da sociedade de avaliar, e eu já disse isso numa outra ocasião, de avaliar o tamanho do Estado e até que ponto que o nosso Estado pode ou não dar conta dos direitos que nós inscrevemos na Constituição de 88. Ou seja, esse momento é um momento decisivo para a gente verificar se o Estado suporta isto ou aquilo, enfim, avaliar o tamanho do Estado. E nós estamos avaliando isso no momento de profunda crise do sistema político. Acho que é o pior momento que nós escolhemos para fazer isso, ou seja, para colocar algumas reformas em pauta, né? Reformas que estão sendo feitas de forma atropeladas, e pior ainda, com um Congresso agora totalmente desmascarado, que do meu ponto de vista perde a ampla legitimidade para executar essas reformas. Então nós vivemos de fato um momento muito delicado para o sistema político e nós temos aí o quê? Um horizonte de 1 ano e meio, né? Até as eleições do próximo ano. Então nós vamos suportar esse ato de tempo, nós vamos conseguir chegar até 2018 com um governo completamente sem legitimidade, né? Eu vejo que o governo Temer, ele não tem a legitimidade para propor essas reformas que estão sendo postas, até porque não foram acordadas nas urnas, né? E agora, com esse desmantelamento, com esse desmascaramento de todo o sistema político, eu creio que nós não temos mais legitimidade moral para tocar essas reformas, uma vez que o Congresso está completamente desmoralizado. Aliás, um ponto que é o ponto que a gente coloca, né? Segundo aqui também matéria da Agência Estado, o Giovanni mostra para a gente, matéria publicada pela Folha de Londrina, planilha entregue por delator da Operação Lava Jato, lista os 187 políticos. Já há informações que chega a 195 o número de políticos e pessoas, de uma maneira geral, que estão sendo investigadas, aberta a investigação pelo Supremo Tribunal Federal. Enfim, nós temos aqui, eu vou mostrar novamente, só porque mostra uma coisa clara, nós temos aqui a foto do Aécio, né, que está sendo acusado de ter recebido, e na mesma página, né, aqui embaixo, na mesma página, aqui embaixo, o delator diz que o Odebrecht rolou notas frias em sítio usado por Lula. Nós passamos o nosso sistema político, o arco ideológico partidário, praticamente todo atingido, praticamente, claro, não estamos generalizando, são mais de 30 partidos, mas assim, os principais partidos da República, PSDB, PMDB, Partido Progressista, Democratas, Partido dos Trabalhadores, todos estão atingidos de uma forma ou de outra e todos em processos eleitorais. Então, e aí entra a questão, né? O Caixa 2 é crime, agora nós começamos com uma possibilidade de interpretação até que qual o limite, qual a extensão dessa criminalidade, né? Então, isso hoje nos coloca em alerta, enquanto sociedade em alerta, até porque nós temos uma reforma eleitoral em curso dentro do Congresso Nacional. Então, nós podemos ter aí o quê? Mudanças na legislação eleitoral que venha até contribuir, venha até favorecer esse estado da arte que nós temos nesse momento. Então, enquanto sociedade, nós devemos ter uma atenção muito grande em relação ao que está sendo fabricado hoje dentro do Congresso Nacional, até porque esse Congresso causa desconfiança, causa ceticismo para a sociedade da forma como está colocado, não tem credibilidade moral alguma e pode sair ali algumas surpresas daquelas votações que são executadas durante as madrugadas, né? E um outro aspecto, Luiz, que me chama muito a atenção, é que se a gente voltar um pouco na história do país, a história política do Brasil é uma calamidade, né? E se a gente voltar lá no passado, o Sérgio Buarque de Holanda dizia o seguinte: o que nos falta no Brasil é racionalização das nossas instituições. E me parece que essa operação e toda a delação feita agora, ela revela que nós conseguimos racionalizar sim. Nós racionalizamos o Estado, mas a racionalização sistêmica do processo de corrupção. Quer dizer, nós não racionalizamos as instituições para o fortalecimento democrático. Ao contrário, nós racionalizamos de forma
paralela às instituições que permitam que assaltar o Estado brasileiro. Nós somos assaltados por políticos, nós somos assaltados por empresários, ou seja, é um processo permanente de assalto ao Estado brasileiro. E agora vem as reformas em que a população paga a conta novamente. Eu acho que isso que está sendo colocado hoje é o grande ponto que nós temos que parar, avaliar e analisar. Até que ponto que a sociedade, de modo geral, vai novamente pagar a conta desse assalto produzido em relação ao Estado brasileiro. Essa forma neopatrimonialista, altamente sofisticada e estruturada, como está sendo revelada agora. Aliás, aí que vem um ponto fundamental, né? Eu quero falar um pouquinho do Caixa 2 também, mas eu vou deixar para o segundo bloco falar um pouquinho do Caixa 2 com o Clodomiro Banvart. Mas havia uma preocupação quando nós, jovens, lutávamos contra a ditadura, primeiro em redemocratizar o país, como uma forma de arejar as instituições, como forma de você ter um controle, inclusive, da sociedade sobre as instituições, através, inclusive, da votação, né, do voto universal, direto, que fosse livre, né, que fosse realmente uma manifestação da vontade da população. Depois disso, o país passou por diversas situações e, por último, um partido de esquerda que se dizia extremamente ligado à massa trabalhadora, com uma bandeira ética fantástica, com pessoas, inclusive, na sua fundação e dando um peso estrutural de ética para o partido, algo bastante importante, também participa desse processo, como você disse, sistêmico de corrupção ou de lucupletação pelo poder. A população fica desacreditada em tudo? Claro que fica, né? Eu acho que o grau de ceticismo hoje é muito grande, né? E aqui é um problema, por quê? Porque nós vivemos agora, depois de 30 anos de redemocratização, acho que chegamos a um momento de balanço do que nós produzimos ao longo desse percurso. E quando você olha para a população está cética. A população está o quê? Totalmente perdida em relação a esse cenário que está posto, até por quê? Porque nós temos aqui uma clareza muito grande. O sistema político está sendo criminalizado. Quer dizer, qual o olhar do cidadão em relação ao político? Ora, que ele vá para a cadeia. Né? E nós deveríamos olhar isso de uma perspectiva ao contrário, né? Quer dizer, o político ele tem que ter um papel importante, não só na gestão da democracia, mas na qualificação da democracia e também dos rumos do país. E aqui aconteceu totalmente ao contrário. Né? Então acho que nós podemos separar. Ora, o sistema político que infelizmente não foi democratizado ao longo desse tempo, né? E que foi o quê? Foi tomando caminhos que agora ele chega ao seu beco sem saída, um sistema totalmente criminalizado. Né? O que você faz com um sistema desse? Né? Ou você democratiza isso, né, com o tempo, ou você não tem alternativa para o país. Né? Porque da forma como está, nós não suportamos mais. Quer dizer, acho que chegamos a um limite, não dá mais para tocar o sistema dessa forma. Né? Então, de fato, o cidadão está descrente em relação ao sistema político e muito contente com o sistema judiciário. Então você troca o vetor, quer dizer, nós começamos a dar credibilidade, confiança ao sistema jurídico, como se o sistema jurídico fosse capaz de resolver os problemas do país. Ora, pode resolver parcialmente o que está colocado. Agora, pensar o país enquanto projeto no médio e longo prazo, isso é função da política, não do judiciário. Então nós estamos o quê? Olhando de forma meio desfocada o negócio. Né? Não é o judiciário que será o salvador da pátria no país, é a política, mas desde que nós possamos fazer o quê? Uma reestruturação do que está colocado nesse momento. Será que nós vamos ter, meu amigo, e você também, minha amiga, será que vamos ter salvador da pátria? A gente conversa sobre isso no segundo bloco do Pauta em Debate. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A
A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar. Se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate, nessa noite falando da crise institucional política brasileira com o nosso comentarista de política, Clodomiro Banvatti Júnior. Nós perguntamos, fiz uma provocação, né? Nós sempre queremos ter um salvador da pátria, né? Fernando Henrique, num dado momento, foi Fernando Salvador da Pátria contra a inflação, pelo Plano Real. Collor de Mello, antes disso, foi o salvador que dizia que ia dar um tiro na crise, depois deu um tiro no próprio pé. Lula foi salvador da pátria. Nós precisamos de heróis. Então, isso parece estar encarnado na nossa cultura brasileira, né? É interessante, né, Luiz, que a gente valoriza muito a personalidade e não valoriza tanto as instituições. Eu acho que nesse momento nós temos que avaliar essa crise e tentar sair dela nos valendo das instituições que nós criamos ao longo dos últimos 30 anos e não propriamente dando credibilidade a personalidades. Bolsonaros da vida? Então, Bolsonaro, Dória, quer dizer, são figuras que surgem nesse cenário de crise e que acabam ganhando uma projeção. Mas será que tem um estofo suficientemente capaz para resolver isso? Eu creio que a questão da crise ela vai muito além destas personalidades. Envolve também, Luiz, do meu ponto de vista, um amadurecimento da própria sociedade. Né? Porque, olha bem, essas delações que nós estamos aí assistindo nos últimos dias, você fica estarrecido por quê? Porque é uma apropriação indébita por parte do sistema político e de políticos de muito dinheiro para que possam chegar ao poder. Agora eu pergunto, esse dinheiro é aplicado em quê? Quer dizer, quem vota também não acaba se beneficiando desse dinheiro? Né? Quer dizer, será que nós não estamos aí também colocando nessa corrente de funcionamento a compra de votos? Quer dizer, então até que ponto que nós, enquanto sociedade, não somos prostituídos ou prostitutos, né, desse processo também? Ainda que numa parcela muito pequena, 50 pelo voto. Então, mas isso é uma prostituição da sua cidadania, né? E isso também tem que ser colocado em consideração. Porque eu não acredito que os políticos que estão envolvidos nessa lista, eles chegam em Brasília, eles passam por uma lavagem cerebral e de repente eles se tornam corruptos. Não, eles expressam o contexto da sociedade da onde eles saíram. Né? Eles saíram daqui, né? Saíram de Londrina, saíram de outras regiões, quer dizer, expressam de certa forma o modus operandi do brasileiro. E, na verdade, eu até conversei uma época com um deputado, que eu não vou declinar o nome, evidentemente, e ele reclamava que para ser deputado custa muito caro, né? Que você tem que comprar isso, comprar aquilo, comprar aquele outro. E, inclusive, na eleição, a eleição é um processo extremamente caro. Até que ponto nós não estamos fazendo um jogo de faz de conta, inclusive agora com a mini reforma que houve no ano passado, onde o TSE estipulou limite de gastos para cada candidatura e limite que, confesso, não foi seguido pela maioria dos candidatos. Então, quando você amarra demais o candidato, quem segue amarra acaba não se elegendo. E aquele que sabe que não vai se eleger rompe as amarras e usa o caixa 2. E aí começa a raiz dos problemas? Pelo que nós temos aí noticiado, o Caixa 2 está na raiz do processo que leva às candidaturas vitoriosas, né? Ou seja, essa irrigação de dinheiro fora do lastro da própria legalidade da legislação eleitoral. E, de fato, isso é muito, muito complicado, né? Porque se você está num processo de competitividade e você vê que as próprias regras não são cumpridas, você acaba, né, deixando as regras de lado para que você possa seguir outro caminho que te leve à conquista do poder. É basicamente isso que está colocado. Então, quer dizer, o próprio sistema e as próprias regras não favorecem, né, o cumprimento ético mínimo das regras acordadas. Né? E isso não só na legislação eleitoral, isso no campo empresarial. Quer dizer, por que o empresário vai ser ético se o seu concorrente não é ético? Né? Por que a pessoa, do modo geral, vai ser ético, ter uma postura, se os demais não são éticos? Então isso é uma questão, Luiz, me parece que é um pouco cultural.
né? Enquanto nós não reavaliarmos um pouco o sentido do nosso comportamento, das nossas atitudes e dos valores que nós praticamos, nós não vamos mudar lá em cima, né? Devemos mudar desde já as nossas ações pessoais, particulares, daqui no miúdo, para que a gente possa também mudar no atacado. E isso me parece que é uma questão cultural, né? É uma questão cultural, pelo menos da nossa parte. Nós temos o quê? Nós temos uma forma de ver os valores éticos de maneira muito tranquila. Assim, nós transigimos com muita tranquilidade com esses valores. Se a regra está ali posta para ser cumprida, entre cumprir a regra e a norma e o que nós temos com interesse naquela regra, existe um hiato e nós negociamos, né? Nós negociamos nesse espaço. E isso, lamentavelmente, produz esses desastres institucionais que nós estamos assistindo e com prejuízo muito grande em termos financeiros para o país como um todo. Eu fico muito preocupado quando a gente chega à conclusão que as nossas pequenas leniências éticas, né? Eu comprar um CD pirata no camelô, que não pode, é proibido, mas eu compro porque eu não vou pagar R$100 no CD, vou pagar vintão, se é vintão, acho que é 10, no camelô. Isso não está atrapalhando o país? Acha o meu CD? Eu fico preocupado quando a gente chega à conclusão que as nossas pequenas leniências éticas, elas são responsáveis pelos grandes problemas da República, porque me fica parecendo que nós estamos jogando para o povo de novo a culpa dos políticos estarem roubando em Brasília. Mas, no final das contas, é uma cadeia. Eu vejo que é uma cadeia, né? É uma cadeia na qual nós estamos integrados, né? Porque nós fazemos parte do processo. Nós que escolhemos esses caras, né? Nós temos também uma conivência muito grande com esse tipo de prática, né? Até porque, como você disse, né? Nos pequenos atos, nós praticamos coisas semelhantes ao que esses caras praticam no atacado. Talvez o que nós fazemos aqui no varejo não dá muita importância, mas se você coloca isso na amplitude institucional da República, ora, de fato, o prejuízo é quilométrico, né? O prejuízo é na cifra de bilhões. E quem paga essa conta, né? Somos nós que vamos arcar com esse prejuízo do Estado, da crise econômica, né? De todo esse esfacelamento do sistema político. Por quê? Porque nós estamos com um país sem rumo. E um país sem rumo, nós não temos o quê? Nós não temos perspectiva de esperança, né? Nós não sabemos como será o nosso país daqui 2, 3 anos, nós não podemos projetar, nós não podemos planejar, o empresário não planeja. Por quê? Porque nós ficamos aí, né, nessa expectativa do verdadeiro fim do mundo, né, como está colocado na delação. E isso é realmente muito preocupante. Olha, é um assunto que é apaixonante para mim, pelo menos, e eu quero agradecer a presença do Clodomiro Banvatti Júnior, que é o nosso comentarista, também advogado, professor de Ética e Filosofia Política da UEL e também autor de livros jurídicos pela editora Saraiva, além de palestrante. O Clodomiro, para a gente encerrar, em 1 minuto, para a gente encerrar essa entrevista, quero agradecer muito a sua presença. Nesse momento que a gente discute a ética da população ou do coletivo, né, do coletivo, nós estamos uma retomada da ética, um repensar da ética, é justamente o momento onde salve-se quem puder. Ou seja, naquele momento onde todos nós deveríamos estar pensando em fazer sacrifícios éticos pelo país, cada um de nós está preocupado muitas vezes em salvar o seu próprio bolso, para não dizer outra coisa. Vai dar samba. Olha, Luiz, existem autores na psicologia do desenvolvimento da nossa consciência moral que diz o seguinte: nos momentos de crise é que nós reavaliamos as nossas ações. Isso do ponto de vista pessoal. Quando você comete aquela gafe, você para e você vai refletir. Talvez nós estejamos vivendo nesse momento. É uma crise ética e institucional. É o grande momento, a grande oportunidade que nós temos de repensar o que deu errado e tentar projetar algo para que dê certo. Nós temos uma grande oportunidade de fazer isso. Agora, se a gente partir, salve-se quem puder, aí, de fato, nós teremos um prejuízo muito grande dentro da coletividade. Muito obrigado, uma ótima noite para você. Obrigado, Luiz. Boa noite a você, boa noite a todos. Nós vamos agora dar uma grande dica de como morar muito bem, uma dica para você, meu amigo, para você, minha amiga, de como morar muito bem aqui em Londrina. Vamos falar de uma coisa boa, aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade, o Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor,
Tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações no Pauta em Debate. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Como sempre, como é nosso hábito, como é nosso script, quero deixar o espaço do Pauta em Debate à disposição de todas as pessoas, partidos, entidades citadas em nossa entrevista, querendo, evidentemente, colocar o contraponto, querendo colocar também a sua versão. O espaço está à disposição. Só para a gente citar, várias pessoas que foram citadas aqui nas matérias jornalísticas, como o senador Aécio Neves, o ex-presidente Lula, o presidente Michel Temer, negam qualquer participação em situações de propina da Odebrecht, negam, inclusive, dizem que Marcelo Odebrecht não fala a verdade. Está aqui a colocação também do contraponto. Quero agradecer a você, meu amigo, a você, minha amiga, pelo carinho da audiência, pela nossa sintonia. Fique com Deus, um ótimo fim de noite para você. Você fica agora com o Jogo do Poder aqui na CNT. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.